Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho do Bem. Eu sou o Matheus e hoje vamos falar de mitologia. Hoje vamos falar de uma divindade muito conhecida no mundo pop, no entretenimento. A gente vê elas em filmes, já viu ela em séries, em livros, e talvez seja uma das divindades mais conhecidas do panteão grego. Estamos falando de Apolo, o deus do sol. Apolo ele tem muitos significados, é um deus bem vasto, né? Sua mitologia é ampla, né? Tem muitos mitos e histórias a seu respeito. Então aqui é muito provável que a gente não consiga abarcar todas as ideias que envolvem essa divindade, mas não se preocupem. Qualquer coisa a gente pode fazer mais vídeos sobre ele, pode adentrar ou aprofundar essa discussão posteriormente. Apolo, ele vai ser um filho de Zeus, Zeus com Leto, né? Dessa união vai nascer dois irmãos, na verdade, né? Vai nascer Apolo, deus do sol, e também Artemis, né? Ou Artemisa, muitas vezes também chamada, que é a deusa da lua e também a deusa da caça. É muito importante entender que ambos esses deuses eles têm mais de uma função, por assim dizer. Então, se Apolo é o deus do sol e Artemis é a deusa da lua, por outro lado, a gente vai ver Apolo também como o patrono das artes, né? Enquanto Artemis é vista como a deusa da caça, né? Ela que protege os animais, a floresta. Porém, por enquanto vamos entender apenas como essa primeira dualidade, né? Dois irmãos gêmeos que nascem de uma mesma mãe. Uma se torna o deus do sol, com essa ideia mais de iluminar, esse deus solar. A outra já é ligada à lua, aos mistérios, à noite. Então, uma das primeiras ideias que Apolo nos traz é a da dualidade. Apolo não existe sem Artemis, por isso que são irmãos gêmeos. E é interessante que no mito, Artemis nasce primeiro que Apolo. E depois de ter nascida, ela já ajuda Leto no seu parto. Então Apolo vem ao mundo graças também, de certo modo, a Artemis. É interessante porque dentro da mitologia grega, o cosmos, né, a ordem, a luz, ela só existe porque primeiro existiu o caos, esse mistério que é de certo modo inexplicável, o que a gente não entende tão bem, mas que desse mistério, desse mundo caótico, nasce o cosmos. Assim, de Artemis, que é a lua, que também é um mistério, vai nascer o sol, né? Apolo, essa potência divina. É interessante entender essa relação, porque é como se esse mistério, algo inexplicável, né? Mas que a gente sabe que existe, é dali que vai surgir, que vai nascer essa potência que é o sol. Porém, para quem entende um pouco mais de mitologia grega, pode estar agora um pouco confuso. Porque quando a gente adentra na mitologia, a gente percebe que existe um outro deus do sol chamado Hélios. Então como é que pode ter dois deuses solares? Por que existem dois deuses do sol e não apenas um? Aqui é uma outra ideia muito interessante, que também tem a ver não só com Apolo, mas principalmente com toda a mitologia e a doutrina grega, que vai influenciar também a filosofia, né, e outros aspectos da vida cotidiana dessa civilização, dessas pessoas. O que é que significa? Por que existem dois deuses? Para os gregos, existia uma ideia muito importante que Platão vai sintetizar muito bem com a sua teoria das ideias, mas que basicamente tudo que é visível e mensurável é apenas uma sombra imperfeita daquilo que é invisível. Ou seja, o invisível, aquilo que não enxergamos, é o que de fato existe, né? Enquanto aquilo que a gente vê é apenas algo temporário, é algo que é passageiro, por assim dizer. Portanto, quando a gente vai para a mitologia, a gente percebe que alguns deuses eles vão ter essa mesma relação. Enquanto alguns representam um aspecto visível de algo, outros representam a ideia, ou o que está por trás, ou a essência mesmo dessa ideia. No caso de Apolo e Hélios, é exatamente isso que acontece. Hélios é o deus do sol e representa o sol físico, né? Então ele representa de fato o astro-rei, aquilo que enxergamos, né, quando olhamos para o céu. Apolo representa a ideia do sol, a ideia daquilo que tudo que ilumina, aquilo que nada divide. Por isso que o nome dele é Apolo, sem polo, sem divisão. Porque o sol, assim que ilumina, ilumina a todos e a tudo. Ele não escolhe, ele não separa aqueles que ele ilumina e aqueles que ele não ilumina. O sol nasce para todos. Bom, então temos duas ideias aqui de Apolo, tanto sobre os ciclos, ou seja, aquilo que nasce, né, o sol e a lua, e aquilo que é visível, que é invisível, também tem essa ideia, né, como já falou, e essa ideia de que o Apolo não separa, né, aquilo é sem polos, não há divisão. O nome dele vem nesse sentido.
por isso que muitas vezes Apolo também foi visto ou é entendido como uma representação do amor. Significa dizer que é uma forma de perceber o amor. Além dos deuses mais comuns relacionados ao amor, como Afrodite e Eros, Apolo também é visto como essa divindade em que representa de certa forma esse amor mais sublime e também, quando surge, consegue acabar com divisões. Então percebe que quando a gente ama alguém de verdade, a gente não compara os seus defeitos com as suas debilidades. A gente não mostra apenas o que gostamos e o que não gostamos. Aceitamos ela de todas as formas. Não existe mais polaridade, não existe mais divisão. Bom, enquanto isso, o que é que mais temos sobre Apolo? Como a gente já falou, Apolo é o deus, ele é o patrono das musas, né? O patrono das artes. Dizem que ele ficava no Monte Helicon. Nesse monte, as suas musas, que são 9, né? Elas induziam os artistas em todo tipo de arte para que servissem como ponte. Então, assim, Apolo também ajudava nessa comunicação, de certa forma, né? Entre seres humanos, digamos assim, os artistas e as divindades. Então, nesse sentido, existe uma certa ligação entre a arte e o amor. Não é por acaso que a maioria dos artistas vai contar histórias de amor, né? Não por acaso, porque de certa forma parece ter uma ligação, né? Pelo menos dentro do nível simbólico. De forma representativa, é muito comum Apolo ser representado como um homem muito bonito, forte, esbelto, né? Dentro daquele padrão de beleza grego, segurando, né, uma harpa, tocando ao redor das suas musas, né? De forma geral, essa é a representação mais comum desse deus. Bom, pessoal, então por enquanto é isso. A gente poderia abordar mais tópicos aqui, mas por enquanto falaremos apenas isso sobre Apolo. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.